Olá, turma, boa tarde. Para a aula de hoje eu vou pedir que vocês peguem a apostila de vocês de produção textual e abram na página 15, tá? Nós iremos dar sequência aos exercícios da nossa apostila. A começar pelo desafiando, texto do Enem, tá? O dia em que o peixe saiu de graça. Vou ler com vocês esse texto. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou... Peraí que eu vou fechar a porta que está atrapalhando o barulho. Vamos lá, agora sim. Então, apostila de produção textual, página 15, desafiando exercício do Enem. O dia que o peixe saiu de graça. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixe foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. Então, fica a questão 23, referente ao texto do peixe, tá? E aí, vamos ver o próximo texto. Não tem título, apesar que no finalzinho dele aqui tem Segredos e Matemática. Vamos lá. O livro A Fórmula Secreta conta a história de um episódio fundamental para o nascimento da matemática moderna e retrata uma das disputas mais virulentas da ciência renascentista. Fórmulas misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, ambição. E matemática. Esse é o instigante universo apresentado no livro, que resgata a história dos italianos Tartaglia e Cardano e da fórmula revolucionária para a revolução de equações de terceiro grau. A obra reconstitui um episódio polêmico que marca para muitos o início do período moderno da matemática. Em última análise, a fórmula secreta apresenta-se como uma ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática e acompanhar um dos debates científicos mais inflamados do século XVI no campo. Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura e uma boa amostra de que é possível abordar temas como álgebra de forma interessante, inteligente e acessível ao grande público. Questão 24, referente ao texto, vocês também podem fazer, tá? Uma última questão do Enem é sobre... Vamos ver o texto. Carta Capital. Vamos lá. Uma noite em 1967, de Renato Terra e Ricardo Calil. Editora Planeta, 296 páginas. Mas foi aquela noite de sábado 21 de outubro de 1967, que parou o nosso país. Parou para ver a finalíssima do terceiro festival da Record, quando um jovem de 24 anos, chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount em São Paulo, depois de ganhar o prêmio máximo do festival com Ponteio, que cantou acompanhado da charmosa e iniciante Marília Medalha. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda Viva ao lado do MPB4, de Magro, o arranjador, que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria. Alegria com a plateia ao som das guitarras de Beach Boys, que Gilberto Gil apresentou a tropicalista Domingo no Parque com os Mutantes. Aquela noite acabou virando filme em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é A História daquela Noite, ampliada e em estado que, no jargão jornalístico, chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de história. Mais uma questão sobre o texto. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes da sociedade, nesse fragmento da resenha predominam, perfeito, podem fazer também, tá? E se houver dúvidas, na nossa live mais tarde a gente comenta e gabarita esses textos, tá bom? Agora, próximo texto. O Enem é um texto de O Devorador de Livros, tá?
Perdão, ele está disponível em www.odevoradordelivros.com. A trajetória de Liesel Meininger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde o casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade, criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e político. Na verdade, aqui ele está contando a história do livro e filme A Menina que Roubava Livros, né? Um livro super interessante. Quem puder ler ou assistir ao filme, façam. Muito bom, super recomendo, tá? A questão 26, vamos ver do que se trata. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um... Pô, legal. Eu quase dei a resposta agora, né? Mas então, pessoal, ficam essas questões, tá? Para que vocês possam fazer e mais tarde a gente faz o nosso tira-dúvidas, tá bom? Então, até mais tarde. Fiquem com Deus e um beijo, tá? Tchau!